Romanos 12, 3 a 5. Então vamos ao texto bíblico, Romanos 12, 3 a 5, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém. O tema dessa palavra, o título, dessa mensagem bíblica, é uma igreja serviçal. Nós estamos aí com temas voltados para a igreja, desde o início do mês, e hoje aqui estamos trazendo à igreja esse tema, uma igreja serviçal. Irmãos, não foi de muita admiração, mas eu fiquei muito alegre, surpreso sim, mas alegre, em saber de que quando um dos nossos membros, mesmo que seja o menor deles, um dedo mindinho, como a gente chama, mínimo, ele sofre, ele é penalizado com alguma fratura, com algum corte, e eu ouvi palestra de gente dessa área, todo o nosso organismo trabalha para combater aquela infecção, para ajudar aquele membro que foi fraturado, que está doente. Não é assim, médicos que estão aqui, e não é assim, enfermeiros? Parece que toda uma mobilização do organismo para que aquela infecção, é claro que existem hoje as medicações, os medicamentos que podem e vão ajudar sim, mas todo o organismo trabalha. E a ideia de corpo é muito usada pelo apóstolo Paulo. Das metáforas que o apóstolo Paulo usou, parece que o corpo sai em primeiro lugar, porque ele usou muito na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, a metáfora do corpo, ou seja, a igreja como um corpo de Cristo. Um corpo que se movimenta, um corpo que tem naturalmente uma cabeça, que é Cristo, e que tem vários membros, e esses membros, eles atuam para um propósito definido, que é cumprir a missão da igreja. E quando falamos em serviço, nós sabemos, irmãos, da importância da igreja em servir. E o serviço da igreja é algo tão interessante, que é um serviço feito na sua maioria, um serviço de voluntariado. Porque assim, eu estou aqui, mas eu sou sustentado pela igreja. Me permitam abrir mão de uma formação, de fazer aquilo que eu gosto também, que é ensinar, para mergulhar aqui integralmente. Outros pastores não. E se eu tivesse numa igreja menor, se eu tivesse numa igreja com menor porte, obviamente, sem problema algum, eu estaria trabalhando também secularmente, para me dar suporte e ajudar também a igreja naquilo que eu preciso para poder auxiliar minha família. Mas nesse meu caso, eu recebo, eu sou sustentado, eu, pastor Flávio, de forma integral por esta igreja. Então, nós sabemos que esses casos são poucos. E a noção que temos de serviço, e antes, quando a gente olha para trás, os 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós tínhamos poucos funcionários, inclusive os pastores hoje com um certo conforto, sim, porque no passado alguns tinham algumas dificuldades, em relação às prebendas, mas nós tínhamos um serviço de voluntariado e hoje também nós não devemos abrir mão. O voluntariado em amor, o voluntariado no sentido de que todos os membros e congregados da igreja, eles precisam estar inseridos, voltados para esse serviço. E é interessante notar que Jesus, ele inaugurou, note bem isso, ele inaugurou um novo modelo de serviço.
Jesus inaugurou um modelo diferente de serviço. Um serviço baseado não apenas para os que estão perto, para os que estão próximos, para os que estão debaixo do mesmo teto, entre as mesmas paredes, mas também para os que estão fora. Então Jesus inaugurou esse modelo. Ele serviu tanto àqueles que estavam mais próximos, como por exemplo curando a sogra de um apóstolo seu, que era Pedro, né? Curando a sogra de Pedro, ajudando gente que ele não conhecia, mas a outros mais próximos, como a família de Lázaro, fazendo com que aquela família tivesse Lázaro por mais tempo. Mas também Jesus, ele serviu a pessoas que ele nem conhecia. Ele serviu a pessoas que não eram do seu próprio povo, enquanto ele sendo judeu. O ministério de Jesus, nós sabemos muito bem, ele saiu daquele contexto ali da Palestina e ele foi para cidades como Samaria e outros contextos gentílicos. Então Jesus inaugurou esse novo modelo de servir a pessoas que não fazem parte do nosso contexto. E assim é a igreja. E nós vamos perceber, então, a importância de servirmos dentro e fora. Servirmos aos que estão perto, os nossos irmãos, mas servirmos também a gente que a gente nem conhece. A gente nem sabe quem é. Mas estamos ali, não é, com a mão ajudadora, auxiliadora da igreja, como numa ação solidária, e levando o evangelho também, não pegando a carona, naturalmente, de levarmos o social com o argumento de podermos propagar a mensagem, mas podemos atender o ser humano no seu todo. E esse novo modelo de serviço, irmãos, ele tem como base também a misericórdia. A misericórdia de Jesus, traduzida em atos de amor. Essa misericórdia que não é uma misericórdia falada, não é uma misericórdia apenas sentida, porque esse sentimento nós temos, mas nós precisamos, enquanto igreja, enquanto liderança, podemos ir mais longe, devemos, porque não basta, não satisfaz você ter um sentimento de comiseração, né, de compaixão, de misericórdia por alguém. É preciso saber o que é possível fazer, o que é possível, o que é que está ao nosso alcance em realizar, para que as feridas sejam tratadas de pessoas tanto físicas quanto espirituais, emocionais, como também estarmos junto de gente que precisa, que carece. Então, esse novo modelo de serviço, baseado na misericórdia de Cristo Jesus, baseado nesse mais do que sentimento, mas em ações de compaixão, e como a Junta de Missões Nacionais tem chamado, atos de compaixão e graça. E nós percebemos então que todo crente, irmãos, todo cristão, ele é chamado para servir. Nós somos chamados para servir. Servir primeiramente e obviamente a Deus, não é? Esse no primeiro plano, no primeiro patamar, e é o que nos interessa, é o que nos impulsiona, servirmos a Deus, e servindo a Deus, nós possamos servir as pessoas, nós possamos servir ao próximo, não é? E percebemos então que nós somos chamados dessa forma. Mas eu trago pelo menos 3 fatores, não é? Em relação a uma igreja serviçal, que nós devemos ter em nossa mente e em nosso coração. Nós estamos focados nesses pelo menos 3 elementos importantes, fundamentais, na relação de serviço, né, da igreja. O primeiro é servir como Jesus servia. Eu compartilhei há pouco tempo com a equipe do departamento infantil, do Ministério Infantil, num sábado desse, não faz muito tempo, e eu trouxe inclusive esse ponto, que é necessário destacar. O nosso modelo maior de serviço é Cristo. Ele é o nosso referencial. E por mais que alguém possa contra-argumentar dizendo,
Pastor, mas o senhor está esquecendo que Jesus é Deus? Nós entendemos a cristologia como Jesus sendo Deus, e não é fácil para um Deus servir, não. Em algum problema, ele solucionar como fez. Irmãos, é claro que Jesus é Deus, e nós cremos assim, mas não nos esqueçamos também que ele foi plenamente homem, e ele foi testado em tudo, provado em tudo que nós somos. E como homem, ele nos deixa o exemplo, como pessoa, ele nos deixa o exemplo, ele nos deixa o legado, ele nos deixa o modelo. Então, o maior referencial, e olhe que essa igreja já teve e tem, e continuará pela graça de Deus tendo. Gente que serve, que a gente fica assim dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Louvado seja Deus por essa vida. E não são poucos não, são muitos que servem, mas por mais que nós tenhamos referenciais humanos, de líderes, né? De pastores, de irmãos, de diáconos, de diaconisas, que aqui passaram, que nós temos nos nossos corações, a boa lembrança, o nosso modelo, irmãos, ele é e sempre será, e continuará sendo Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Em Marcos 10:45, ele disse algo muito importante quando o grupo apostólico estava ali discutindo quem era o maior, quem era o melhor, quem tinha proeminência, quem era o queridinho de Jesus, quem é que queria mandar com ele. Aí ele vem já em Marcos 10:45 e diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ou seja, ele deu uma baldada de água fria naquele grupo apostólico que estava ali procurando ver quem era o melhor, e discutindo, e ali naquela conversa de gente menina, pequena, não é? Me desculpe, às vezes a gente até pega uma referência de criança, não é? Que são tão sinceras para colocar que essa atitude aqui é uma atitude que não deve ter vez em nosso meio, de procurar quem é o melhor, quem serve melhor, quem é o tal, não é? Quem é que está em proeminência. Então Jesus nos coloca no lugar. Ele diz, olha, nem eu mesmo vim para ser servido, eu vim para servir. Você está entendendo a questão como é séria? Então, eu e você, nós devemos estar no mesmo patamar de servos de Cristo Jesus. Mas há um segundo fator que implica esse serviço, né? Essa igreja serviçal, essa igreja que serve, é servir com integridade, com inteireza, não é? A palavra integridade, ela não significa perfeição, não. Já dizemos aqui, falamos, reiteramos, e os irmãos sabem disso. Quem é feito ao estudo da Bíblia sabe disso. Quando Abraão é chamado por Deus lá na antiga aliança, e ele ouve, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Que perfeição era essa? Porque, meu Deus, quem é perfeito? De nós aqui, diga aí. Levanta a mão, atira a primeira pedra, quem for perfeito aí. Não é? Nenhum de nós aqui. Nem pense você, que você é. De forma alguma, nem eu, nem você. Todos nós temos as nossas mazelas. Todos nós temos nossos defeitos. E percebemos então que quando Deus nos chama para sermos perfeitos nesse sentido, é termos uma vida e sermos íntegros. Uma vida não fragmentada, uma vida não departamentalizada. Como se antigamente a gente ouvia, como se nós tivéssemos uma ação naquilo que nós chamamos de secular, e outra ação naquilo que nós chamamos sagrado, ou seja, uma vida secular e uma vida espiritual. Não temos como nós podemos cortar o meio e dizer, olha, essa parte aqui, ela é humana e ela serve para outros interesses, e essa outra parte aqui, ela é uma parte espiritual. Não temos como fazer isso. Deus nos chama para sermos um todo. Um todo. Então, integridade significa ser íntegro, é ser reto, ser imparcial nas questões de caráter espiritual, de nós termos honestos, a honestidade que preza, ou seja, tem um imbricamento sim muito grande com a conduta, com a questão ética da coisa. E nós percebemos então aqui
que esse equilíbrio, essa noção de honestidade, de nossas intenções, de nossos valores, né, de nossas ações, passam pelo servir a Deus com inteireza de coração. Inteireza de coração. Então esse é um segundo fator fundamental, irmãos, para uma igreja serviçal. Uma igreja que serve com inteireza de coração, que serve, procura servir com fidelidade. E um terceiro e último aspecto, não é? Então não esqueçamos, servir como Jesus servia, não é? Servir com integridade e servir para a glória de Deus e não para a minha glória. Servirmos como Jesus servia, os princípios dele. É claro que nós nem nos comparamos a chegarmos perto de Cristo, embora discípulos somos, e nos admiramos até quando ele disse: olha, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Meu Senhor, quem somos nós? Mas ele estava dizendo ali: olha, eu estou deixando o modelo, me sigam, eu sou o modelo, faça como eu fiz. Segundo, façam com inteireza de coração, inteireza de alma, com empenho, com dedicação, não sirvam mais ou menos. E por último, sirvam para a glória de Deus. Que Jesus seja glorificado, que Deus seja glorificado através do nosso serviço. Irmãos, quem tem prazer em servir, não precisa estar alardeando o que fez ou o que faz. Não precisa. Não precisa estar alardeando, precisa estar comentando. E vou mais além, não precisa nem buscar o reconhecimento. Embora reconhecimento é importante, a igreja, ela, quando servida, e os que servem nela, a igreja deve se empenhar de dizer: olha, nós somos gratos por suas vidas, porque vocês têm servido ao Senhor. Sim, devemos, mas nós não servimos para ouvirmos isso. Nós servimos porque sabemos porque servimos, porque temos uma missão, porque temos um chamado. Então não esperamos uma glorificação que não nos pertence. Por isso não devemos alardear. Alguém até aqui, há um tempo atrás, e hoje com rede social a gente melhorou, mas a PIBA fazia as coisas, mas ficava nos bastidores, não é? Nós tínhamos os nossos projetos sociais, de alcance social, e não se tomava conhecimento. Nós não alardeávamos isso. Temos aqui gente íntegra, honesta no nosso meio, pais de família que lutam, mães que procuram criar os seus filhos no temor do Senhor, mas nem por isso nós saímos alardeando aí e tocando trombetas daquilo que nós fazemos. Naturalmente, irmãos, a nossa fama vai. É como o perfume, não é? O perfume. Por onde a gente passa, a gente vai deixando o aroma, e precisamos deixar o aroma suave de Cristo Jesus, seja do Evangelho. Mas que tudo isso seja para a glória de Deus. Nós servimos para a glória de Deus. E é dele que nós vamos, na realidade, pela misericórdia e graça dele, ouvimos o muito bom servo, salve bom e fiel. Foste fiel no pouco, o pouco que você recebeu, e que foi fiel naquele pouco, que fez com que esse pouco fosse bênção, e fosse muito na vida de muita gente. Sobre o muito te colocarei, disse lá a Jesus nas Escrituras. Então, nós sabemos que servimos para a glória de Deus. Uma das marcas da reforma, e aí se aproxima o mês de outubro, né? 31 de outubro, dia da reforma, um dos solas, é soli deo glória. Glória somente a Deus. A glória não é para a igreja. A glória não é para o ministério A, ministério B. A glória não é para o pastor A, o apóstolo A. Aliás, falar em apóstolo, viu? Nós batistas entendemos que apostolado, tá certo, irmãos? Foram para aqueles 12, depois o apóstolo Paulo. Hoje
chamamos Eurílico Alfredo Nelson, que já nos deixou há anos, de o apóstolo da Amazonas, mas no sentido do missionário da Amazonas, mas no sentido de que esse apostolado, os apóstolos 12, junto com Paulo, lá atrás, não é, eles hoje, não é uma questão de título que eles receberam, foi de uma função determinada para aquele tempo, e que hoje temos pessoas que fazem essa missão, mas que elas não devem procurar isso como um título, tá certo? Para que possam, inclusive um título hierárquico, né? O apóstolo é maior do que o bispo, e o bispo é maior do que o pastor já é maior do que o evangelista. Não nos esqueçamos, Jesus colocou-nos todos no mesmo patamar, todos nivelados, todos nós somos servos. E fazemos isso, e servimos para a glória de Deus, para a glória de Deus. O maior, irmãos, marketing que a igreja precisa ter, não é o marketing daquilo que ela faz, e é bom propagar, não vejo erro algum de dizer o que fazemos, mas o maior e melhor marketing é nós propagarmos, esse é o único nosso, não é nem o maior e o melhor, é o único, é propagarmos o Evangelho de Cristo Jesus, vivermos o Evangelho de Cristo Jesus, que as nossas vidas, elas sejam voltadas para servir a Deus, com os dons e talentos que nós temos. Então, que essa igreja serviçal, e que, irmãos, olha, nós sabemos que perfeitos nós não somos, mas como é bom perceber que a PIBA, ela continua servindo ao Senhor. Uma geração se foi, outra se foi, outros estão indo, e nós queremos dizer para os irmãos que nesse tempo é nossa missão. Não vamos abrir mão de continuar amando e servindo ao Senhor. É isso que nos faz aqui o foco central da nossa existência. Que Deus fortaleça a nossa igreja cada vez mais. Que mais servos, não é? Esses que estão chegando, sendo batizados, tenham já isso em mente. E eu sei que são passado para eles de servir a Jesus. Servir a Jesus. E servi-lo até o final. Servi-lo até o fim. Não desistirmos da caminhada. Não abaixarmos a cabeça e dizermos, não, já fizemos tudo. Não, não há aposentadoria. Nos caminhos do Senhor, na seara do Senhor. Nós vamos servir até o dia que Ele nos chamar ou irmos ao encontro dEle. Amém, meus irmãos? Que a igreja seja exortada, edificada, não é, lembrada através dessa palavra, e que sejamos igreja serviçal, servindo como Jesus servia, servindo com integridade e servindo para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra explanada nessa manhã, de forma muito simples. Procuramos aqui, irmãos, trazer aos irmãos uma palavra não rebuscada teologicamente, mas na simplicidade do texto, que nos impulsiona a servirmos uns aos outros e servirmos ao Senhor mais ainda. Nós te pedimos, ó Deus, que a Tua bênção seja sobre nós nesse sentido. Em um tempo onde se procura tanto ser abençoado, nós, ó Deus, queremos ser abençoados no servir. Batiza no Senhor, imerge no Senhor, nesse batismo de servir por amor, de servir com integridade, de servir como Jesus servia, e de glorificar o Teu nome com o nosso serviço. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte desta igreja. Muito obrigado, Senhor, porque aqui temos irmãos conosco, que fazem nos entender que não estamos sozinhos nesta caminhada. Nós, ó Deus, te pedimos pela PIBA, Senhor. Dá-nos um coração de servo. Sim, tem gente que, naturalmente, em todo o aglomerado humano, quer mandar muito. Mas até aqueles que mandam e têm o poder de fazê-lo, estes, a partir de mim, possam ser os primeiros a servir.
possam ser os primeiros a terem um coração serviçal. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.